Você sente que o seu filho tem dificuldade para se adaptar a uma rotina de estudos? Ou então que ele está sobrecarregado e não consegue focar naquilo que realmente importa? Então fique aqui comigo hoje, que o vídeo é para a gente conversar sobre como criar rotinas de estudo. Olá, eu sou João Pedro, professor e fundador da Casa Sabiá. O trabalho da Casa Sabiá é fazer com que todos os estudantes tenham o apoio e o suporte necessário para que eles voem cada dia mais. No vídeo de hoje, eu quero trabalhar como que a gente pode criar uma rotina de estudos de uma maneira que seja realmente executável e não sobrecarregue demais uma criança ou um adolescente. Vamos lá? Primeiro ponto, colocar tudo no papel. Ou, se você tiver um quadro, pode colocar num quadro. Isso é importante porque a criança precisa visualizar a rotina dela. Isso precisa estar claro na cabeça dela, e decorar uma rotina nem sempre é algo fácil, ainda mais para uma criança menor. Então, quando a gente coloca tudo que a gente tem no papel, desde a hora que a criança acorda até a hora que ela vai dormir, a gente consegue entender melhor como que está sendo distribuído o tempo de sono, o tempo de brincadeiras, o tempo de estudo, e a gente consegue então priorizar, fazer mudanças e trocas para que aquela rotina seja ajustada de acordo com o ritmo da família e de acordo com a necessidade da criança. A vantagem da gente colocar tudo no papel é que muitas vezes a gente já percebe, puxa, essa criança está fazendo muitas atividades num dia só, é interessante fazer uma distribuição. Nesse cronograma, a gente coloca tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Se uma criança tem, por exemplo, um avô, uma avó que liga de vez em quando porque mora em outra cidade, é legal colocar no cronograma também. Ah, tal horário tem essa atividade. Outra coisa, é importante que esse quadro não seja feito e colocado na gaveta. É importante que ele esteja sempre à mostra. Então, se for um papel, cola na geladeira. Se for um quadro, deixa num lugar acessível, para que todas as pessoas da casa possam ajudar aquela criança a entender a sua própria rotina. E, dependendo da idade da criança, também é legal que não seja só a mãe a falar, agora você é o horário disso, agora é o horário daquilo. É legal que a própria criança vá consultando e criando autonomia. 2. Consistência é melhor do que quantidade. Quando a gente está planejando, a gente está mais empolgado e acaba querendo colocar muitas horas de estudo para a criança. É mais importante que a criança estude todos os dias. Então, principalmente no início do plano, a gente precisa trabalhar com números pequenos. Não adianta planejar 2, 3 horas de estudo por dia para uma criança que não tem esse hábito. Mais vale colocar 15, 20 minutos de estudo por dia para fazer só uma revisão da matéria, para fazer uma organização básica do conteúdo, do que foi estudado, do que vai ser estudado no dia seguinte, do que colocar uma quantidade de tempo que a gente sabe que não vai conseguir ser executada. E com o passar do tempo, conforme aquilo vai virando um hábito na família e um hábito para a criança, aí a gente consegue ampliar esse tempo de estudo para que ele possa abarcar todas as matérias que são necessárias. Aliás, se a gente for fazer a conta, 20 minutos de estudo por dia, durante mais ou menos 22 dias úteis, que é o que a gente tem em um mês, vão dar 440 minutos, mais ou menos 7 horas e meia de estudo durante um mês. Ou seja, se a criança estudar 1 hora na segunda-feira, cansar e não conseguir mais estudar o resto da semana, esses 20 minutos por dia vão estar sendo mais eficientes do que essa 1 hora que a gente planeja e só entrega de vez em quando. Terceiro ponto, clareza nas responsabilidades. É importante que o pai e a mãe saibam diferenciar qual é a responsabilidade deles, enquanto pai, enquanto mãe, e a responsabilidade da criança. É a criança que precisa anotar as tarefas que ela tem que fazer na agenda, é a criança que precisa organizar a mochila dela todos os dias, é a criança que tem que mostrar, olha, tem trabalho, tem tarefa,
tarefa para eu entregar, tá? Agora, é importante ter uma conversa com a criança e mostrar, olha, essa é sua responsabilidade. Também é responsabilidade da própria criança olhar e ver quais são as atividades que ela tem que fazer ao longo do dia. Agora, é responsabilidade da pessoa que está cuidando dessa rotina supervisionar, ver se realmente as coisas estão sendo feitas na hora que é para elas serem feitas, né? Ficar de olho, opa, nunca está aparecendo, tem 15 dias aqui, não tem nenhuma tarefa de casa, tudo. Opa, então vamos ver o que está acontecendo, vamos perguntar para a criança, vamos supervisionar o trabalho dela. Afinal de contas, a gente não pode perder de vista que é uma criança que está desenvolvendo o seu cognitivo. Além disso, é importante que a criança comece a criar a noção de que o momento de estudo não é só a tarefa de casa. Pode ser que em algum dia não tenha uma tarefa de casa, mas sempre vai ter um conteúdo para revisar, sempre vai ter algo da aula que pode ser lido, sempre vai ter uma atividade extra que pode ser feita. Então, esse momento que foi dedicado ao estudo precisa ser respeitado, assim como o momento do lazer dessa criança, assim como o momento do sono dessa criança precisa ser respeitado, porque todas as atividades que foram colocadas na rotina da criança precisam ser equilibradas e respeitadas. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, eu tenho um convite especial. Deixa aqui um comentário sobre qual é a sua experiência com a construção de uma rotina de estudos. O que você fez para dar certo para o seu filho e para sua filha? Ou então qual que é a sua dificuldade, qual que é a sua dúvida? Porque às vezes aquilo que você tem para compartilhar pode ser também luz para outra pessoa que está vendo esse vídeo. E junto então a gente consegue criar uma comunidade de pessoas dedicadas ao crescimento dos nossos filhos, das nossas crianças. E eu vou adorar ler o seu comentário, poder entender a sua experiência e pode ter certeza que depois eu respondo. Quarto ponto, criar um ambiente favorável de estudo. Gente, tem um monte de estudo de psicologia falando sobre a influência que o ambiente físico tem no comportamento das pessoas, tá? E isso reflete no estudo. Então, não adianta a gente querer que o nosso filho, a nossa filha, faça um processo educativo de qualidade se a gente não oferece para ele uma condição básica para ele estudar, bom? Então, essa condição, ela não precisa ser uma sala de estudos específica com espuma acústica para a criança poder se concentrar, tá? Mas é importante que ela tenha, sempre que possível, um canto dedicado para o estudo dela. É importante que ela tenha uma mesa ali para ela colocar os livros, uma mesa que seja específica para isso, tá? Ou se por acaso, né, às vezes não tem, ou às vezes tá na casa, né, foi passar ali uma semana na casa do vô, da avó, e daí lá não tem, precisa estudar na mesa da cozinha mesmo, ou na mesa da sala, né? Vamos criar um ambiente que seja o mais adequado possível. Não é o momento da criança dividir a atenção dela com uma televisão ligada, com um rádio ligado, muito menos com o celular, né? Então é hora dela ter um ambiente que ajude, que favoreça ela a fazer aquele estudo, tá? É importante ver a iluminação, né? Se ela estuda de noite, será que a luz tá boa? Será que ela não tá tampando? Às vezes a gente vai ler alguma coisa, a nossa própria cabeça tampa o livro, né? Ou se ela tá de dia, será que não tem um lugar que possa pegar a claridade, né? Então é importante que a gente cuide desse ambiente para que seja um ambiente favorável. E de novo, gente, não precisa ser algo irreal dentro da casa da família, né? Precisa ser algo que possa ser executável. E sempre que possível, esse espaço tem que ser o mais confortável e personalizado. Então vai ser muito bom que a criança deixe ali um material que ela gosta, ou às vezes deixe uma foto da família, algo que a lembre, né, daquilo que é importante para ela. É importante que a criança construa um vínculo afetivo, um vínculo positivo, porque daí toda vez
vez que ela vai sentar para estudar, ela fortalece esse vínculo. Pensa se é um lugar feio, um lugar que ela não gosta, um lugar que é prejudicial para ela. Ela não vai ter o interesse, ela não vai ter a motivação para continuar estudando. 5. Pequenas conquistas também precisam ser celebradas. Então, tá começando, nunca teve uma rotina. Puxa, primeira semana que conseguiu cumprir a rotina certinho. Isso é motivo de celebração. Fez um mês com a rotina certinho. Isso também é um motivo de celebração. Às vezes uma pequena conquista numa nota. Isso tudo precisa ser incentivado, isso tudo precisa ser reforçado para que a criança perceba que, ok, ela ainda não chegou naquele nível mais avançado de estudo, mas ela está dando passos e ela vai chegar lá. Isso cria uma esperança na pessoa, porque senão, se a meta for sempre muito impossível, vai chegar uma hora que a pessoa vai desistir, vai se sentir desmotivada e vai dizer que o estudo não é para ela. E na verdade a gente sabe que o estudo é para todo mundo, né? Porque o ser humano, ele tem uma tendência a querer conhecer, a querer saber sempre mais, e isso é ainda mais forte nas crianças, né? Então, quando a gente celebra pequenas conquistas, tá? Às vezes uma nota que já foi um pouco acima da média, fruto desse estudo, ou às vezes, nossa, parabéns, olha só, você fez o trabalho com antecedência, a gente conseguiu organizar melhor, não ficou corrido, você pode dormir todos os dias, isso também é uma conquista, né? Quantos dos nossos alunos, muitas vezes até no ensino fundamental, acabam não tendo que ficar até meia-noite estudando porque esqueceu da prova, então, puxa, uma rotina conseguiu facilitar a sua vida, isso é motivo para ser dito para a criança, para ser enunciado para ela, porque às vezes ela não está percebendo sozinha, e a gente é capaz de incentivar. Então, estou convencido de que tudo que a gente falou aqui vai gerar um grande salto na qualidade dos estudos do seu filho. Fazer um cronograma com ele que equilibre estudo, lazer, tempo de sono, dar pequenos passos, mas passos constantes, deixar claro para a criança quais são as responsabilidades dela, proporcionar um ambiente adequado e favorável para o estudo, valorizar as pequenas conquistas que ela está tendo, são atitudes que vão fazer toda a diferença já no curto prazo e também no longo prazo, em toda a vida de estudo da criança e do adolescente. E se durante esse processo você precisar de um acompanhamento mais personalizado para o seu filho, a Casa Sabiá tem diversas soluções que podem ser adequadas para o seu momento. Então eu te convido a clicar nos links que tem aqui embaixo para você conhecer os nossos serviços, as nossas soluções educacionais. Eu estou confiante de que certamente a gente pode ajudar o seu filho a se desenvolver e aprender cada dia mais. Até a próxima!